Graça e paz, amados. Vamos para mais uma mensagem para nossa edificação nesse início de semana. E a palavra que quero compartilhar com todos está no livro de Lucas, no capítulo 5, no verso 31. Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Esta palavra aqui que Lucas escreveu, esse relato do chamado da vocação de Levi. Jesus então estava passando aonde Levi estava colhendo impostos, e Jesus o chama para ser seu discípulo. Diz a Bíblia que ele, deixando tudo, o seguiu. E Levi então dá um grande banquete na sua casa. E para ali concorreram muitas pessoas sabendo que Jesus estava ali, publicanos, pecadores. E os escribas, vendo que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus comia com publicanos e pecadores, perguntaram por que eles comiam com publicanos e pecadores. E Jesus então responde que os sãos não precisam de médico. Jesus aqui está revelando que o pecado, ele é uma doença. Ela é uma doença tão grave que o pecado leva a pessoa à morte, não apenas à morte física, mas a morte espiritual, a separação de Deus. Em algumas circunstâncias, o pecado também leva à morte física, que é consequência do pecado. A própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. E diante desta passagem, Jesus revela para nós que o pecado é uma doença que mata o homem, que destrói o homem. Mas nessa passagem também Jesus revela para nós que ele é o médico dos médicos, o médico que ressuscita os mortos, o médico que pode reverter na nossa vida a consequência dessa doença, que é a morte. O médico que pode nos libertar de toda e qualquer sequela desta doença chamada pecado. E ele disse que ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que estão doentes na sua alma, que estão doentes no seu coração. Ele é um médico que trabalha 24 horas. O seu tratamento é de graça. A sua salvação que ele oferece é apenas crer no seu nome e entregar a sua vida a ele. Jesus aqui, ele foi taxativo. Ele diz que ele é o médico. Ele diz também que todas aquelas pessoas que estão doentes dessa doença chamada pecado precisam de um médico. Não um médico aqui deste mundo, não um médico que tem conhecimento da medicina deste mundo, mas um médico que tem poder para curar a nossa alma, restaurar o nosso espírito, regenerar a nossa vida e nos libertar da consequência desta doença chamada pecado, que leva as pessoas à morte, leva as pessoas à destruição. Jesus é o médico que de graça se oferece para nós, para ser o nosso Salvador, o nosso libertador, que nos livra da consequência dessa doença, da morte, nos livra do poder dessa doença, santificando a nossa alma, nos libertando de toda e qualquer influência dessa doença. Deus abençoe a todos, irmãos. Que o médico dos médicos, o Senhor Jesus, possa estar te livrando, me livrando, pois Ele é aquele que tem poder para nos curar e nos dar uma nova vida, totalmente liberto da consequência do pecado. Esta enfermidade que tem assolado toda a humanidade. Jesus é o único que pode nos salvar e nos dar uma nova vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.